Bom, então, como eu disse, eu estou com uma grande satisfação de estar aqui, né, e dando boas-vindas a todos. Já começamos pela reflexão, que foi bastante estimulante. Nós vamos ter agora um conjunto de apresentações dos nossos INCTs. Na realidade, são 3 INCTs que participam do NUPA, e seus professores aqui representados também participam do Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. É uma conjuntura rara, né? Eu gostaria também de falar algumas palavras, mas eu quero ouvir vocês primeiros. Então, acho que é mais interessante começar aqui pelos nossos INCTs parceiros. Então, vou dar a palavra primeiro para os parceiros, depois para o Renato, e aí depois falamos nós dois como organizadores do evento no final. Tá certo? Então, Morel. Acho que... Não, acho que não, porque vocês são os nossos... Não, são... Bom, todos parceiros. Você quer falar primeiro? Não sei. Tá bom, então fala primeiro. A minha coisa de... Mas, na realidade, vocês não são convidados, porque vocês são parte. Então, eu não posso considerar vocês convidados. Então, a ordem é, Renato, por favor. Eu tampouco, né? Porque... Não tem ninguém convidado aqui. São todos parte integrante. Parte integrante. Bom, o nosso INCT, que é INCT PPED, ou seja, Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, ele ingressa agora, eu diria, numa terceira fase, né? Porque uma primeira fase foi a da sua constituição, na qual ele era coordenado pela minha diletíssima companheira Eli Diniz, e, em seguida, e era hospedado, de fato, lá no PPED, na UFRJ. Em seguida, a coordenação passou para mim, e esse INCT, então, hoje, ele é hospedado lá no IESP da UERJ, né, que é o antigo IUPERJ, que funciona aqui na Rua da Matriz, em Botafogo. Então, ele engloba, né, outras instituições que constituem, né, o núcleo do INCT, a saber, né, a Unicamp, a Universidade de Juiz de Fora, a UF, ver se não me esquecer de alguma coisa, a Unicamp, já falei, a UF, a Juiz de Fora, a UERJ e o CPDA. E envolve também, né, eu envolvi até no projeto anterior, 3 grandes linhas de investigação, né, que eram e que continuam sendo, com o acréscimo de uma 4ª linha, a partir desse último projeto, né, uma discussão sobre políticas agrárias, né, uma discussão sobre meio ambiente, como uma 2ª linha. Aliás, quer dizer, a numeração está ao contrário. Uma discussão na linha 1, né, sobre toda essa temática do papel do Estado, das capacidades estatais, de repensar variedade de capitalismo e tudo mais, né, que foi um projeto que, na verdade, eu até coordenei com uma participação, uma coparticipação do IPEA, e que redundou na publicação de um livro, né, fruto de contínuos seminários que tivemos ao longo do tempo. Fomos aprimorando a discussão em torno dessa temática. Esse livro está publicado pelo próprio INCT, né, e que se chama Variedades de Capitalismo e Capacidades Estatais e Variedade em Países Emergentes. Ela sabe melhor do que eu não me lembro, geralmente, dessas coisas, assim, títulos e tal. Muito bem, então,
essa primeira linha, que é, digamos, uma discussão ao mesmo tempo teórica e substantiva, focalizando essa temática sobre o papel do Estado, as capacidades estatais, a relação do setor privado com o Estado, empresariado e Estado, que é, digamos, um dos fulcros também das pesquisas que eu realizei. E uma segunda linha, a linha 2, que é a de desenvolvimento agrário, não é isso, Ana Célia? E uma terceira linha, que é meio ambiente, né? Questões relativas ao meio ambiente, e uma quarta linha, né, que foi agora agregada, que é de relações externas, relações internacionais, cooperação internacional e política regional, né, que sentíamos a falta, né, dessa dimensão sendo tratada especificamente, porque, como inclusive tivemos a ocasião de mencionar aqui na discussão anterior, toda a problemática do desenvolvimento não diz respeito apenas a questões internas, mas ao papel, né, que diferentes nações, para dizer assim, podem desempenhar, né, no contexto internacional. E certamente o protagonismo do Brasil durante muito tempo, né, com a sua atuação em países da África e, sobretudo, na região da América Latina, adquiriu uma enorme visibilidade, uma enorme importância, e a gente tem que discutir isso, inclusive porque até nisso, né, o papel da política externa está sendo bastante modificado com uma atuação que nunca foi característica da política externa brasileira, de tomar partidos, né, em questões como, por exemplo, a questão do conflito, a situação da Venezuela, né, que eu julgo equivocada. Eu sempre coloco as minhas opiniões disso, mas tudo bem, eu acho que não importa. Então, essas são as linhas em que a gente se propõe a atuar. Eu devo salientar que, dentre todos os projetos que foram apresentados na área de ciências sociais, nessa última rodada, o nosso projeto foi o que ganhou a classificação mais alta, né? Isso nos lisonjeia e, ao mesmo tempo, nos confere uma enorme responsabilidade, né, de produzir um conhecimento relevante nessas áreas que eu acabo de descrever. Mas, como tudo, e fruto das políticas recentes, né, nem sempre o que a gente ganha, a gente leva, né, até agora a gente levou pouco em termos de financiamento. Tem sido uma característica das políticas públicas do governo Temer. Então, a gente recebeu algum financiamento para custeio do CNPq, uma parte, na verdade, cerca de 1/3 do que teríamos, de fato, que receber esse ano. Temos também uma verba para capital que seria dada pela FAPERJ e também para outras atividades de pesquisa. Tivemos também bolsas, né, de pesquisador visitante do exterior, trazendo para cá, e temos inclusive um desses pesquisadores visitantes trabalhando lá conosco, que é o Afrânio Garcia, né, da École des Hautes Études de Paris. E não sei se tem mais alguém também que, nesse momento, não. E temos também um grupo, e aí a Ana Célia pode falar até melhor do que eu sobre isso, de consultores internacionais, entre os quais se inclui o que ela acaba de mencionar, Gary Dimsky, Peter Evans, a Linda Weiss, que é isso, Fred Block, que ela chama de usual suspects. A Ana Célia diz que são os usual suspects, porque eles vêm atuando
em diferentes promoções do nosso INCT ao longo do tempo, e assim continuam. E aqui, se tudo der certo, né, estarão presentes no Seminário Internacional, que é a atividade que temos planejada para meados de março, 22 e 23 de março. Então, quer dizer, basicamente é isso. Ontem tivemos uma reunião lá no PPED, na qual foram discutidas. Primeiro discutimos o projeto como um todo, rediscutimos, depois separamos entre as diferentes linhas, né, para adequar os projetos individuais, e são bastante, dependendo das linhas. Eu tenho a impressão que na linha 1, por exemplo, são 140 pesquisadores em diferentes categorias, né, doutores, recém-doutores, pesquisadores júniores, digamos assim, pesquisadores sêniores, etc. Mas são cerca de 140 projetos, menos nas outras áreas, mas ainda assim um volume bastante grande de projetos de pesquisa, né, referidos e muito bem costurados dentro dessa temática sobre o papel do Estado, que eu acabo de descrever como sendo o núcleo do INCT. Eu creio que seria isso, né? Você retoma, eu acho que basicamente é isso. Tivemos alguns seminários também que foram nas versões anteriores, né, que reuniram os pesquisadores com apresentação de trabalhos, né, e tivemos essa publicação e algumas outras. Eu não me lembro exatamente, tem uma na área de políticas agrícolas. Propriedade intelectual e agricultura. Isso. E não, eu creio que basicamente é isso, né? Só uma complementação: esses seminários foram todos gravados, como esse aqui está sendo nas principais. Então o site, ele é muito importante, o site do INCT-PPED, ele é muito importante, e ele está nesse momento. Bom, aí vocês podem ver todos os vídeos. E agora há um canal do YouTube, INCT-PPED, onde esses vídeos estão partidos de tal maneira torná-los mais acessíveis. Então, isso é muito interessante, dar uma olhada no site do INCT-PPED, sobretudo nessa seção de vídeos que agora está no YouTube. Então, vou passar. E algumas instituições parceiras também, que é bom mencionar, né, porque tivemos pesquisadas, não estão incluídas como unidades do INCT, mas a UNB, por exemplo, participa com alguns pesquisadores do nosso INCT, e também a UFMG. Bom, então, queria passar agora a palavra para o professor Carlos Morel, que é do INCT, que se chama Inovações em Doenças Negligenciadas, que é um INCT parceiro desde o início, desde 2009, eles começaram antes, eu acho que eles começaram em 2008, né? Então, desde o início do INCT-PPED, nós temos essa parceria que é muito cara, assim, muito querida por parte do nosso INCT. Aí você vai fazer a exposição. Bom, boa tarde. Deixa eu tentar aqui colocar a minha apresentação. Primeiramente, queria agradecer aí o convite da Ana Célia, de todo o Instituto de Economia do PPED, com quem eu colaboro desde 2008. Às vezes eu mesmo me acho estranho, porque aqui alguém que é médico da Fiocruz e está como professor permanente da área de economia. Vou tentar, essa minha apresentação tem praticamente duas partes. Uma é um pouco até explicar por que a gente foi atraído para essa área de economia, tá? E por que o nosso INCT se envolveu tanto com isso. O nosso INCT, na realidade, ele mudou um pouco de nome. Ele era Inovação em Doenças Negligenciadas, na primeira fase. Quando foi a renovação, a gente mudou para Inovação em Doenças de Populações Negligenciadas, que dá um escopo muito mais amplo. Em vez de eu poder trabalhar somente
naquelas 17 doenças que a OMS considera como negligenciadas, não, o foco tem que ser a população. Então, a gente mudou muito isso. E, na área de economia e saúde, eu tenho que mencionar esse documento de 1993, que foi o primeiro relatório do Banco Mundial. O Banco Mundial faz relatórios anuais, e esse foi o primeiro que ele foi feito para a área de saúde. E esse relatório praticamente plasmou muito o que o pessoal começou a pensar sobre saúde, né? E ele tem uma influência longa. Por exemplo, em 2001, um relatório da Organização Mundial de Saúde sobre macroeconomia e saúde, muitas das pessoas que fizeram esse relatório também vieram do Banco Mundial, como Dean James e outros. E 20 anos depois daquele relatório, aquele relatório foi de 93, 20 anos depois, um grupo liderado pelo Larry Summers, pelo Dean Jameson, toda a equipe do Banco Mundial, fez um trabalho que é conhecido como a Comissão Lancet, Saúde Global 2035. E nesse trabalho, eles têm uma visão rósea, muito otimista, que em 2035 o mundo vai ser uma maravilha. Todos os problemas de saúde vão estar resolvidos. Por quê? Porque nós temos todas as ferramentas necessárias para isso, tá? Então, eu digo que a gente tem, nessa área de economia e saúde, a gente tem duas grandes visões. Uma que é essa visão do Banco Mundial. É uma visão otimista, que está muito expressa naquele relatório, que também é livre, e que diz praticamente que mecanismos econômicos vão fazer com que a coisa funcione. Por quê? Eles dizem, nós temos as melhores vacinas, temos os melhores remédios, é só uma questão de gestão e de aplicar, tá? Eu diria que eu participo de uma visão, ao contrário, uma visão mais realista, e que foi expressa numa série de 9 artigos, 3 gerais e 6 estudos de caso, que eu editei junto com o pessoal da Universidade da Califórnia, em Davis, e que, na realidade, que a gente diz o seguinte: olha, esse panorama róseo só vai vir se tiver muitas inovações em saúde, porque a gente tem uma falha muito grande. Você não tem os instrumentos necessários para combater a tuberculose, você tem mortalidade materna infantil que você não tem os instrumentos todos, tá? E essa coleção de 9 artigos está livre, foi publicada em 3 revistas, saída ao mesmo tempo, com lançamentos, foi um lançamento na Índia e na Califórnia, e que contesta aquela visão muito otimista, né? A gente, por exemplo, em 6 estudos de casos, a gente analisou isso em saúde materna infantil, tuberculose, câncer, HIV/AIDS, doenças negligenciadas e o problema que é passar de uma escala de laboratório para uma escala industrial, né? Bom, então é um debate grande e é um pouco uma coisa que a gente explora bastante no nosso curso lá no Estudo de Economia, essa visão rósea, otimista, economicista, que tem tudo, basta uma boa gestão, e a visão mais do mundo real. A gente vai caso a caso. Por exemplo, materno-infantil. Você precisa muito, para evitar problema pós-parto, de uma coisa chamada ocitocina, que precisa de cadeia de frio. Então, se você não tem cadeia de frio refrigerado nos países, você deixa uma série de mães sem condições de lutar contra a morte, tá? Tuberculose. Tuberculose, atualmente, você tem que dar os mesmos medicamentos durante 9 meses, diariamente. As pessoas não aguentam, sabe? Então, é uma coisa muito complicada. Bom, vamos agora pensar o momento atual, né? E eu não pude deixar, eu estava fazendo isso hoje de manhã, e estou realmente, assim, chocado com o que aconteceu o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi por conta de algo que aconteceu na gestão anterior a ele, não foi na gestão atual. Aparentemente, as pessoas recebiam recurso da CAP para ensino à distância e houve alguma mutreta lá. Ele, inclusive, pediu para conhecer o inquérito, disse, o senhor está fazendo obstrução de justiça. Foi preso, tirado a roupa, exposto nu. Foi um choque para ele. Eu até postei hoje alguém disse assim, está vendo, é corrupção, ele estava com remorso. Eu disse, olha, corrupto não se suicida.
Corrupto compra a liberdade, tem dinheiro, compra a liberdade. O reitor estava tentando vender a motocicleta dele para pagar advogado. Tá? Bom, esse camarada foi preso e ontem, ou foi hoje de manhã, não sei, foi... A arbitrariedade total. Ele disse assim, ele deixou uma carta, nunca fui tão humilhado na minha vida, né? E não conseguiu, ele se jogou num shopping lá, ele se estudou jogando, né? Então, uma coisa assim que, até um dos comentários no Twitter, assim, nem na ditadura militar os reitores foram tão massacrados. Então, é um momento que a gente está vivendo que é complicado. Eu também coloco aqui, mas é outro tipo de impacto. Não sei se vocês acompanham a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia, que estava sendo magnificamente gerenciada e administrada pelo Naomar Almeida Filho, e que ontem fez uma carta também se exonerando, porque não consegue, né? Bom, eu não quero só ficar na fossa, mas você tem um impacto nas instituições de ciência e tecnologia. A situação do ex-MCT, agora MCT-TIC, né? MCT-TIC, é quase o TIC e o TECO, que falaram aqui antes. É a situação do CNPq, que reflete nos nossos NCTs, das FAPs. Então, a coisa está complicada. Está complicada, e no nosso NCT eu fiquei pensando, bom, como é que a gente vai tentar sobreviver a essa situação. Bom, eu escrevi um artigo junto com a Renata Curihaugen, que é advogada, e foi doutora pelo PPED. Aliás, a CAPES parece que pede muito, dá muito valor quando é um trabalho do orientador com orientando, né? Então, esse é um trabalho que foi da tese de doutorado dela, e a gente começou a falar um pouco da necessidade de ressurreição dos INCTs, tá? Isso é no Valor, foi agora em maio. E a gente se espanta, porque os INCTs, para mim, foram um dos melhores instrumentos de política científica que foram feitos nesse país. Você tinha uma ampla liberdade de gerenciamento, então a gente está um pouco apostando nisso. E essa é a minha grande aposta atualmente. Eu estou montando uma colaboração com a China, que me foi estimulada, a visita que eu fiz agora em fevereiro. Eu volto a esse slide, mas já vou mostrar alguns slides de fevereiro. Eu fui à China para um congresso e, veja, eu sou da Fiocruz, fiquei muito envolvido com o negócio da epidemia de Zika, e vou visitar um hospital na cidade de Shenzhen e encontro uma escultura que é a estrutura molecular do vírus Zika feito pelos chineses. Eles publicaram esse resultado na Science Translation Medicine, foi capa da Science, uns 20 autores chineses, e fizeram isso com o soro de um paciente. Estrutura molecular, modelagem, tudo. Então eu fiquei assim, absolutamente embasbacado, né? Depois eu posso até contar como é que eu conheci o responsável por isso. Bom, mas isso foi na parte da manhã. Eu dei uma palestra toda, depois na parte da tarde fui visitar um outro instituto. Isso é a sala de sequenciamento do Instituto Genômica de Beijing. 150 máquinas operando de manhã, tarde e noite, feitas lá. A pergunta, mas a tecnologia deles, eles criaram esse instituto, acho que em 2005, comprando máquinas americanas. A minha visão é, bom, esses caras compraram isso. Não, em 2011, eles compraram uma pequena companhia americana chamada Complete Genomics, que tinha uma tecnologia mais avançada. Compraram todas essas máquinas, todos os reagentes, tudo feito na China com a tecnologia que agora é deles. Então, eu confesso que quando eu vi isso aqui, eu digo, e principalmente o modelo de negócio dele é diferente. Estados Unidos, alguém vende a máquina, outro usa. Eles têm parcerias com hospitais, eles têm toda uma rede de diagnóstico pré-natal para a identificação de síndrome de Down, mais 4 doenças e tal. Bom, enfim. Essa é a sala de vivência desse instituto. Você pensa que está no Google, você pensa que está no Facebook, você pensa que está em alguma mega coisa. Está vazio porque isso foi um retrato tirado depois de jantar. Eu jantei e aí o pessoal já tinha ido embora, ele funciona como fábrica. Aí eu pedi para... O que é isso? Não, esse é o pessoal, eles nas horas vagas vêm, conversam, a gente discute o projeto e tal. Bom, eu trouxe 6 pessoas da China para cá, agora em julho. Eu paguei 3, eles pagaram 3.
A fotografia da esquerda é o jantar com a presidente da Fiocruz, Anísia, e da direita é a visita ao Parque Tecnológico da UFRJ. Por que essa visita ao Parque Tecnológico da UFRJ? Quando eu visitei o Instituto, tinha várias coisas na parede, então tinha um mapa mundi com pontos em tudo, e a América do Sul estava vazia, não tinha nada do BGI. Eu disse, por que vocês não têm nada com a América do Sul? Não, nunca apareceu oportunidade. Vamos criar BGI South America? Foi a minha... E aí está sendo discutido, a gente está com a possibilidade de assinar um primeiro acordo agora, 1 de novembro, quando vinha uma visita aqui, e deixa eu voltar agora esse gráfico. O que é que a gente já está acordado, estamos agora na fase de fazer os contratos. Criação de 2 grandes centros, um no Brasil, na Fiocruz, com o Parque Tecnológico, um na China, para tratar na questão de doenças infecciosas e prevenção de epidemias. Eles são muito bons em prevenção de epidemias, porque sofreram muito com as epidemias de gripe que surgem muito lá, por conta da maneira que os chineses criam aves e galinhas, às vezes dormindo, são aquelas pequenas casas que fabricam, então você tem uma... E a epidemia de SARS, em 2003, que saiu da China e quando chegou no Canadá foi um medo mundial, mas de lá para cá, de 2013 para cá, eles aprenderam muito e eles têm um CDC China, que é o Centro de Disease Control, que foi feito baseado na estrutura do CDC americano, com a ajuda dos americanos, e eles têm agora uma rede de laboratórios muito... Então, eles têm... Quando teve a epidemia de febre amarela aqui, eles me telefonaram para saber mais detalhes, tudo, porque 6 chineses que entraram na África falsificando o atestado de vacina, pegaram febre amarela na África e foram mandados de volta para a China. Então, o medo deles é que eles... Então, a gente está com uma série de projetos em comum. Zika, para eles, foi assim também uma coisa muito grande. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer esse centro que vai estudar essa parte de epidemias, mas também vai ter muito treinamento de pessoas, treinamento na área de bioinformática. Eles têm o GenBank, que funciona com alguns dos grandes supercomputadores que ele tem. Aquela fotografia do sequenciador era um da Terra, no andar de cima era um grande centro de supercomputação, e no último andar, freezers menos 90, onde eles guardam a amostra de cimento que já sequenciaram. E eu não tive tempo, era poucas fotografias, mas na entrada desse estudo, o que é que você tem? Você tem uma réplica de um mamute em tamanho natural, bem grande, porque eles estão sequenciando o DNA do mamute, que eles conseguiram um mamute congelado, e estão trabalhando com a Europa nisso. Então, eles pensam de uma maneira assim chinesa, diferente, né? Então a gente começou a discutir isso, começamos a discutir isso e o que é que eu digo hoje em dia? Bom, eu tinha um pouquinho de recurso do INCT. Então eu digo assim, fiz aquela pessoa que tem pouco dinheiro, entra num cassino, diz assim, eu vou jogar tudo no vermelho 27. Se não der, eu continuo pobre como eu era. Mas se der, cara, então... Eu peguei o pouco de recurso do INCT e estou com 2 pessoas sendo treinadas lá no Instituto agora, 6 semanas, né? Estamos com... eles fizeram um edital para candidatos e tem gente se inscrevendo aqui. Então, é isso que a gente está um pouco tentando fazer. E eu acho que eu não quero que a coisa pare aqui, porque tem muitas oportunidades, Ana, de a gente trabalhar depois no lado econômico da coisa. Tá? Eles têm modelos de negócios, e às vezes a coisa fica meio engraçada, né? Ele está dizendo assim, Carlos, colabore com a gente. A estabilidade política aqui é total. Eu digo, tá bom, obrigado. Faz o que eu vou dizer para eles, né? Comparar com o nosso, sabe? Mas, enfim, então foi uma experiência interessante e que eu acho que a gente pode trazer isso muito, não só no lado tecnológico, tal, mas o lado econômico, a parte de inovação. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, como é que eles deram esse salto, né? E eu me lembro todas as palestras do Castro, né? Em China. Obrigado. Incrível, né? Uma coisa maravilhosa. Bom, então agora eu passo a palavra para a Márcia Menendez Mota, que é da UF e é coordenadora do INCT de História Social das Propriedades e Direitos de Acesso, INCT Proprietas, que também tem essa ligação aqui com os nossos 3 INCTs irmãos.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Ana Célia, sempre engajada em novos projetos, é sempre uma inspiração. A gente está junto de gente que fica inventando problema para resolver, né? E construir um sentido maior para nossas vidas. E é um pouco esse o espírito do Proprietas, né? A História Social das Propriedades e Direitos de Acesso, que foi criado em 2012 por um pequeno grupo, o Alan Rocha, que é especialista em propriedade e direito de autor, Leandro Mendonça, que também trabalha com propriedade de autor e políticas públicas, a Beatriz Serbino, que é uma dançarina que trabalha com artes e direito de autor, a Marina Machado, que trabalha com propriedade de terras e conflito, eu que trabalho com propriedade de terras e conflito, etc. Né? Malavota, que trabalha com propriedade de patentes, né? E, mais recentemente, Mônica Partins, que também trabalha com patentes, Mônica Piccolo, do Maranhão, que trabalha com propriedade de terras, e Letícia Correia, que trabalha com propriedade das águas. O que foi o eixo central, o que é o eixo central do Proprietas? É a primeira vez que a gente recebeu, nós estamos dando os nossos primeiros passos. Na verdade, nas conversas que a gente tinha com amigos, com colegas, alguns médicos, outros economistas, etc., o que mais nos chamava a atenção era como que a palavra propriedade aparecia com uma certa naturalidade ou com uma certa simplificação, né? E a gente começou, quando a gente leu o edital do INCT, não havia nada, esse tema não era um tema prioritário, mas no edital se constava a questão da propriedade intelectual. E aí a gente começou a conversar sobre a possibilidade de repensar a discussão da propriedade, um pouco inspirada na Ellen Ostrom e também no Thompson. Aí vai uma série de leituras, no Polanyi, obviamente, que a gente já vinha fazendo, dando aula, dando curso, etc. Mas a gente queria pensar e desnaturalizar a propriedade, porque eu acho que a gente não consegue agir enquanto nação na medida em que o próprio conhecimento do que, por exemplo, seja patente, é alguma coisa muito restrita a um grupo de especialistas e que cujos problemas acabam não afetando ou não sensibilizando a população como um todo, né? Quer dizer, a falta de conhecimento e a leitura do senso comum, da propriedade absoluta, inetocável, né? A confusão entre propriedade privada e propriedade pública, a ideia de que as ações de ocupação são sempre condenadas, isso acabou se tornando um nosso norte, né? Ao mesmo tempo, a gente vinha discutindo como que a propriedade de autor, a propriedade do que a gente chama de uma obra de arte ou de uma música, etc., é, sim, o resultado de um esforço coletivo, que no final se desdobra na autoria individual de alguém, né? Então, a gente começou a pensar em várias estratégias, e essas estratégias estão... E os laboratórios que a gente ia trabalhar essa ideia. Nós também conseguimos o apoio de pessoas extremamente importantes na área da propriedade intelectual, como o Geiger, de Estrasburgo, na área de propriedade territorial, o Rui Santos, a Rosa Congos, etc. Mas o que a gente estava mais preocupado era como que a gente ia tentar construir mecanismos de sensibilidade. E não é só isso, é no sentido de construir uma nova cultura sobre a dimensão da propriedade. E aí algumas estratégias estão sendo rascunhadas, né? Algumas estão dando muito certo. Primeiro, por exemplo, a ideia de que a gente inverte a noção de patrimônio. A gente criou a configuração de patrimônio fantasma, então a gente plota nos mapas patrimônios que desapareceram. Isso, muitas vezes, é feito por alunos que começam a construir uma identidade da sua área quando se dá conta da produção da amnésia social que se produziu sobre aquele patrimônio, muitas vezes um patrimônio histórico profundamente emblemático. Isso tem sido muito interessante, porque a partir daí a gente discute quais são as dimensões europeias da noção do patrimônio, como elas chegaram aqui, como que o próprio Gilberto Freire já havia assinalado de que a patrimonialização do país se reduzia à região sudeste, enquanto os grandes latifundiários do nordeste destruíam o que queriam, né?
Um segundo aspecto mais importante é exatamente a questão da preservação ou da tentativa de visibilizar, dar visibilidade às chamadas propriedades comunais existentes no país, que quase ninguém conhece, né? Os faxinais do Paraná, os fundos do Passo da Bahia, os groteiros do norte de Minas, né? As populações ribeirinhas do Maranhão, tanto aquelas que estão nos lençóis maranhenses, como as cribadeiras de coco, etc. Então, a gente começou a pensar que talvez se a gente conseguisse criar mecanismos de desnaturalização da propriedade privada, seria possível pensar que existe a necessidade de um acordo político, cultural e o que a gente quiser, no sentido de valorização de experiências coletivas, não como um resto pré-capitalista que se deixou esquecer, ou não a assertiva máxima de que o capitalismo ainda não chegou inteiro, mas no sentido de que essas experiências comunitárias, elas sinalizam outras opções, né, de sobrevivência coletivas que a gente ainda não se deu conta. E talvez aí a gente consiga fazer com que a população, em geral, perceba o que significa patente, por exemplo, né? E atue efetivamente no interesse coletivo. Ao mesmo tempo, perde um pouco a noção de que a autoria é uma ação exclusiva e nós sejamos capazes de legitimar, reinventar, fortalecer essas experiências que estão disseminadas e ameaçadas de destruição. Nesse primeiro INCT, o nosso principal laboratório é o Maranhão, por razões muito óbvias. O Maranhão é o lugar do Sarney, né? É o lugar da grilagem. O segundo lugar de nossa interferência maior é o Pará. Então, a gente está assumindo os dois principais lugares que são campeões da grilagem no Brasil, o interior do Paraná, que, na nossa comparação, inclusive, mostra os mesmos índices de pobreza que alguns outros lugares. Então, nesses espaços, a gente está procurando fortalecer nos próximos anos iniciativas que visam proteger essas propriedades coletivas e que transformem essas experiências em algo em que a gente efetivamente possa olhar como uma experiência vitoriosa da sociedade brasileira. Uma comparação rápida com os países europeus, malgrado todos os problemas que esses países carregam, de fato, é o esforço de muitos desses países de ressaltar as experiências coletivas e lembrar que a propriedade privada é tão somente um contrato social, né? E que, portanto, é uma produção histórica que pode ser questionada, revisitada, desestimulada e repensada. É isso. Obrigada. Então, eu queria falar um pouco, mas nesse momento estou muito emocionada aqui com essas exposições aqui que antecederam, porque são uma resistência, né? Fundamentalmente uma resistência em relação ao que a gente está vivendo no momento, né? Então, em primeiro lugar, eu queria começar com os agradecimentos e não terminar com os agradecimentos, né? Os agradecimentos de todo mundo que foi assim, a alegria do segundo encontro do NUPA, né? Estar aqui reunido de novo com todos vocês, que vários de vocês estiveram no primeiro encontro, né? Mas também agradecer, em primeiro lugar, os coordenadores dos INCTs, Renato Boschi, Carlos Morel, Márcia Mota, porque eles realmente fazem uma reflexão que é extremamente relevante para a construção da interdisciplinaridade nas políticas públicas. Eu acho que esse é a questão, né, o campo das políticas públicas com uma visão bastante interdisciplinar, não só porque os temas são os mais variados, mas principalmente porque a abordagem é ampla, é interdisciplinar, realmente não é uma questão só de temas, é uma questão de abordagem. Então, isso é assim, primeiro agradecimento, né? Claro que também um agradecimento à equipe que está trabalhando aqui, né? Primeiro ao meu colega aqui, meu companheiro de NUPA, né? De criação do NUPA, que é o Alcides Gussi, que
um pouco idealizador, né? Nós dois estamos trabalhando nessa criação do NUPA e desde o primeiro encontro uma espécie assim, de um milagre, porque você começa com uma chamada de trabalhos. Nesse encontro aqui nós tivemos 81 resumos enviados, dos quais pouco mais de 60 serão discutidos amanhã nos GTs. Nós vamos ter 8 GTs, porque o GT1 teve que ser dividido em GT1 e 2. Então, nós tivemos 81 trabalhos e 62, eu acho, vão ser discutidos. Então, é sempre essa maravilha que se produz, um pouco sem a gente saber como, né? Da necessidade desse espaço de discussão das políticas públicas. E a segunda questão, eu queria explicar o título, né? Por que repensar as políticas públicas? Porque pensar e repensar as políticas públicas. E a mesa anterior foi muito bem sucedida no sentido de endereçar as questões, né, que são realmente relevantes nesse contexto. Mas eu queria lembrar aqui que nós partimos, no caso do INCT-PPED, de uma pesquisa, de uma agenda de pesquisa que enfatizava as capacidades estatais numa perspectiva comparada. E a nossa perspectiva era nos BRICS e nos países da América Latina. E, uma vez desenvolvendo isso, a publicação do livro e depois a continuidade das pesquisas que deram origem a ter vencido o novo edital do INCT, nós percebemos que uma pergunta que imediatamente se coloca é capacidades estatais para que Estado, né? Então, pensar e repensar o Estado é, ao mesmo tempo, repensar a sua agenda, né, a sua capacidade de agência, a sua capacidade de efetivamente implementar políticas, que está, num certo sentido, totalmente em questão. Então, uma espécie assim, de uma obrigação de, diante dessa situação, realmente repensar, ou seja, de pensar o que é possível, né, numa agenda positiva, numa agenda de agência, mas, para isso, é necessário repensar. Então, essa proposta vem nessa direção, né? Então, nós tentamos, e sobretudo a reunião de ontem foi muito importante, eu vou fazer referência aqui, uma segunda pergunta, né? Primeiro era, que Estado é esse? Né? Por que, então, repensar? É necessário repensar, porque para que capacidades estatais? Que capacidades estatais para que Estado? Né? Mas que políticas também, face às novas dinâmicas da economia global e as coalizões políticas, tanto no plano internacional quanto no plano nacional. Então, nós identificamos uma série de tendências que são fundamentais para enquadrar esse repensar as políticas. Em primeiro lugar, é a questão das tendências, das mudanças climáticas e seus impactos nas energias renováveis e na redefinição dos espaços urbanos, né, as cidades inteligentes, os espaços rurais com as suas demandas, né, face à revolução tecnológica em andamento. Né. Principalmente, uma questão nos chama a atenção, que isso realmente redefine a agenda de pesquisa, o impacto da robótica e o impacto de várias inovações que estão na pauta e que vão realmente ser implementadas. A inteligência artificial, a nanotecnologia, a genética, né, as terapias genéticas, isso realmente tem um impacto muito grande sobre a redefinição das políticas. Por outro lado, a nova geopolítica, por exemplo, a Rota da Seda, a nova Rota da Seda da China, que eles chamam de OBOR, né, One Belt, One Road, redefine também, tem impactos sobre a geopolítica internacional, sobre uma geopolítica que impacta imensamente a direção, próprio sentido das políticas públicas. Por outro lado, há, sem dúvida, um problema central do mundo que a gente vive, que são os movimentos migratórios, né? E a radicalização da política e dos atores emergentes, que levam, como foi visto na sessão que antecedeu, à exaustão de agendas políticas que são tanto de direita quanto de esquerda. Há uma verdadeira exaustão e isso, sem dúvida, redefine o que nós pensamos que vamos discutir amanhã, né? Políticas sociais, políticas de saúde, as políticas relacionadas com as indústrias criativas e as novas demandas das políticas culturais, os direitos de autor no mundo de imensos compartilhamentos de informação livre. No mundo em que o Commons, como você muito bem identificou, Márcia,
toma conta, e é uma nova, quase que uma nova, é um novo momento, é uma nova reflexão. Os commons, a economia dos commons, se chama de economia, mas a questão dos commons é, sem dúvida, aquilo que vai marcar a questão da propriedade no futuro. Então, e sem mencionar a questão das identidades, né, as identidades religiosas, as identidades sexuais, as identidades de gênero, e, portanto, estamos diante de novas perguntas. E nesse sentido é que se coloca um momento de reflexão do momento. A gente está numa imensa crise, sem dúvida, mas, diante da crise, eu penso que a nossa responsabilidade é de repensar. Então, essa é um pouco a agenda que eu imagino que nós vamos ter amanhã, porque eu olhei os trabalhos, olhei os resumos. Muitos estão na área de avaliação de políticas, mas muitos estão na área de análise das políticas. E essas políticas realmente precisam ser repensadas. Então, era isso que eu queria trazer. Bem, depois da Ana e o NUPA já não é mais um recém-nascido, né? Nós temos 1 ano de existência. Foi lançado no primeiro seminário em agosto do ano passado, já com bastante potência, né? E esse segundo seminário também repete isso. Na verdade, o NUPA ele tem como intuito potencializar a perspectiva interdisciplinar e interinstitucional do INCT e do PPED. Eu acho que a gente está fazendo isso como um agente, embora também esse ano a nossa agenda tenha sido um pouco atropelada pela conjuntura, né, pela contingência, né? E nós temos estrategicamente estamos construindo uma biblioteca digital de políticas públicas, onde nós vamos sistematizar análises e avaliações de políticas públicas já realizadas pelo PPED e pelos INCTs, com a produção de doutorandos, doutores e mestrandos e mestres já e também de professores. Essa biblioteca está em negociação, não foi muito adiante, mas assim foi adiante. Nós já temos o projeto, né, com o professor Morel, a gente está... Isso vai ser, na verdade, algo inédito no país e que vai levar adiante essa nossa proposta de sistematizar análises e avaliações para que a gente também possa pensar em reformular essas análises e avaliações das políticas públicas para repensar as políticas, repensar, né? Isso que é a ideia desse seminário, políticas que são implementadas, a sua formulação, as suas agendas, seus resultados, etc. Então, a agenda do NUPA também é pensar em reformular indicadores de políticas, indicadores a partir das especificidades de cada política nos seus setores. Isso reflete nos GTs, que tem uma amplitude muito grande dos setores das políticas, e também pensar esses indicadores nos distintos territórios, nas escalas que foi dito hoje na mesa anterior, em que eles se implementam. E também, desde sempre, a articulação desses indicadores que possam ser reconstruídos, sobretudo a partir de pesquisas empíricas, né, com articulação com a sociedade civil, os movimentos sociais, pensando coalizão e rupturas de atores sociais com a perspectiva do Estado. Na verdade, é refletir as trajetórias das políticas, isso já foi falado também, né, como se constrói e reconstrói essas trajetórias diante de conjunturas, de agendas políticas. E que indicadores são esses, né? Esperamos que sejam discutidos amanhã, indicadores que podem revelar racionalidades distintas acerca das políticas, né, dos diferentes atores, dos burocratas, né, e de outros atores nos seus contextos, nas suas culturas, nas suas identidades, com suas visões e cosmovisões de mundo sobre as políticas e os programas. Enfim,
que possa revelar a vida cotidiana também dos destituídos, como falávamos mais cedo, né? Que assim a gente possa, a partir das pesquisas, pensar na constituição de narrativas políticas sobre as políticas a partir desses indicadores, constituindo uma hermenêutica das políticas públicas, né? Interpretações dessas políticas, né? Nas interfaces entre a esfera estatal e a sociedade civil. E que a gente possa pensar que as métricas que estão aí das políticas que já foram construídas ou que estão para ser construídas por nós, nas nossas pesquisas, né, revelem a racionalidade estatal, mas que ainda que a gente entende que elas não são suficientes, porque nós precisamos sofisticar essas métricas a partir das nossas pesquisas, constituindo novas métricas, né, com soluções. Hoje falávamos de métodos mistos, né, quanti-qualitativos, e nessa grande compreensão da política de um lado, e de outra, que a gente possa dar conta de pensar a complexidade da ação pública, inclusive nessa conjuntura, né, construída por diferentes atores, tempos e espaços específicos. Que a gente possa, amanhã, né, porque hoje foi muito bom, mas amanhã continuamos, né, fazer um balanço dessas políticas e com pesquisas que possam revelar novos fatos empíricos, novos indicadores para avaliar e analisar as políticas públicas, por um lado, mas que também elas possam repensar algumas categorias de análise que foram colocadas aqui, que também estão na agenda do INCT, as capacidades estatais, as capacidades burocráticas, o desenvolvimento, a sustentabilidade, a saúde, a pobreza, a cultura, a governança, a inovação, dentre outras que podem surgir nos GTs de amanhã. São 7 GTs, né? Então, o convite é que vocês venham assistir, né, junto os GTs que mais lhes interessam. Infelizmente, eles vão acontecer de forma simultânea, né? Mas também, após os GTs, nós vamos fazer uma grande síntese, né, para aquele que não pôde, como no ano passado, né, assim, um coordenador, uma coisa rápida, para a gente começar a construir uma agenda. Então, espero que vocês aproveitem bastante, como aproveitaram hoje, né? Reputo que hoje foi um dia especial, mesmo para nós, né, Ana? E o debate, a discussão de amanhã. Então, amanhã, mais um dia para aproveitar o nosso seminário NUPA. Então, obrigado. Eu esqueci de fazer um agradecimento ao Fernando, que está ali fazendo os nossos vídeos, mas é que também é o autor do site, das pastas, das bolsas. Nós não tivemos bolsa. Amanhã a partir das 8h30. Amanhã a partir... Não, mas alguns GTs começam às 9h, tem um GT que começa às 10h, que é o GT 6, e as salas estão alocadas. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos uma disponibilidade aqui. Pois é, tá aí. As salas estão ali, o auditório grande é esse, nós vamos ter 2 grupos aqui, o grupo 2 de saúde e o grupo 4, ciência e tecnologia, e aí as outras salas estão ali alocadas. Mas A Baia esse auditório. O boteco é ali do lado esquerdo, boteco 1 e boteco 2. E as salas de reunião, sala 1, sala 2, é do lado direito. E tem a sala dos puffs e a sala dos espelhos, que também são do lado direito. Vocês vão ver que é uma coisa bem arquitetada e bem organizada, apesar dos parcos recursos. O Castelo do Drácula ainda O Castelo do Drácula. porque tem um monte de morcego, tinha pelo menos. Tinha, mas agora eu acho que estão domesticados, pelo menos. Mas eu agradeço a todos, foi as 2 sessões muito interessantes, eu acho que temos um material aí tão interessante, tão estimulante, e vamos repensar.